Senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria de cumprimentá-los na pessoa da nossa excelentíssima presidente, Zilá Breitenbach, como a todos também que fazem parte dessa sessão. Nos últimos dias, há um tema que tem ocupado um lugar de destaque nas discussões veiculadas nesta casa, que é a suspensão das medidas antidumping instituídas para salvaguardar o produtor de leite brasileiro das práticas comerciais desleais que têm sido adotadas por alguns países estrangeiros, especialmente aqueles pertencentes à União Europeia, mas não somente esses, afinal, tais medidas são observadas também nos Estados Unidos e no Canadá, como um exemplo de países que estão fora da União Europeia. Trata-se de um assunto sério que merece toda a nossa atenção por afetar, como sabemos, toda a comunidade, produtores e consumidores. Claro, há aqueles que apenas conseguem enxergar essa questão sob uma única ótica, diríamos assim, a ótica da lei de Gerson, em que devemos levar vantagem em tudo. Portanto, eu aproveitarei essa fala na tribuna para falar em vantagens. Mais de 200 anos, o economista Davi Ricardo, na sua obra Princípios de Economia Política e Tributação, desenvolveu uma teoria, a teoria das vantagens comparativas, que até hoje, como sabemos, influencia o pensamento liberal nessa matéria. Segundo Ricardo, se cada país se concentrasse na produção daquilo que ele é capaz de fazer com mais eficiência, todos sairiam ganhando. Em um sistema, é claro, de livre comércio internacional. Aliás, antes mesmo de Ricardo, o grande filósofo escocês Adam Smith havia intitulado, naquela obra que viria a ser uma das maiores obras do nosso tempo, A Riqueza das Nações, e aqui aproveito para dizer que a riqueza é das nações, não apenas de uma nação, não é, meu caro deputado Sérgio Turra, que precisamos ter a consciência de que o livre mercado foi ideado pelos economistas liberais, não porque traz vantagens a apenas um país, mas traz vantagens a uma comunidade humana como um todo. Todavia, para que possamos ter de fato um livre mercado, livre no real sentido da palavra, é necessário, excelências, que o mercado seja livre de distorções. E aqui que eu gostaria de fazer uma referência em específico ao caso do leite e o mercado brasileiro. Esse não é o caso, em termos de um mercado livre de distorções, quando tratamos do leite. Conversamos agora há pouco sobre isso, exatamente, deputado Sérgio Turra. Porque, afinal, se observarmos o mercado internacional, segundo os levantamentos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o setor leiteiro recebe anualmente mais de 15 bilhões de dólares em subsídios diretos por parte de diversos países onde há produção. Claro, trata-se do segundo setor de atividade agropecuária que mais recebe subsídios no mundo. Apenas a União Europeia, no ano de 2016, subsidiou em 500 milhões de euros a sua produção. Mas não são apenas os subsídios diretos que faço aqui referência. Temos também as barreiras alfandegárias, como, por exemplo, aquelas impostas pelo Canadá, que tributa a importação de leite com um imposto de 270% sobre o produto. Essa posição é compreensível, afinal, até mesmo o seu vizinho, os Estados Unidos da América, parceiro de bloco comercial do Canadá, universalmente apontado, claro, como um bastião do liberalismo, coloca subsídios também na ordem de 35 centavos por dólar o litro do leite, algo em torno de R$ 1,30 por litro. Dessas informações, se conclui que, em nível global, não há, meu caro deputado Sérgio Turra, um livre mercado no setor leiteiro, e as políticas governamentais precisam refletir essa realidade. Afinal, o mercado não é uma ficção acadêmica, ele opera dentro de um arcabouço institucional pautado por regras que podem, inclusive, distorcer os justos termos de troca. A conclusão evidente a que se chega ao considerarmos esses dados é de que, enquanto subsistirem
essas distorções causadas pelos subsídios e proteções tarifárias praticadas por diversos países, não apenas pelo Brasil, retirar a salvaguarda estabelecida em favor dos produtores brasileiros é uma medida imprudente. Livre mercado, sim, somos favoráveis, é claro, todos somos, mas dentro de um quadro institucional em que a livre concorrência se dê sem distorções e com normas que valham igualmente para todos. Muito obrigado.